Good afternoon, everyone, and welcome to the final session of the Second International Forum on the Environment and Blue Economy. My name is Jerry Miller. I'm president of a small consulting practice called Science for Decisions in Washington, D.C. It's my pleasure to be with you today, as indeed it was a pleasure to participate in the first International Forum in August of last year. This session is focused on national and international cooperation for the blue economy. And we have a superb group of panelists to speak to us and to hold discussion with you this afternoon. I am going to give just a very short kind of motivational PowerPoint presentation, and then we will move directly into the opening remarks and presentations by the panelists. So hopefully this is coming online quickly. Yes, here we are. Again, welcome to the final panel of the Second International Forum on Environment and Blue Economy. We are going to be inspired by a number of remarks today. I want to just open with some very high-level considerations that drive our need for attention on the blue economy. First is simply the growing human population. It has grown quite dramatically in the last 50 years, from about 2.5 billion people in 1950 to about 3 times that amount of people currently. So we humans are placing tremendous demands, unprecedented demands on the environment. In a number of ways, including our growing per capita energy consumption all around the world, and for instance, also our demand for water, both in every continent on the planet. So these are some fundamental, let's say, externalities to the ocean environment. I want to also focus a little bit on what's happening on the continents. There are growing issues of land degradation. This has implications for food production, of course, but also in terms of regions where people may or may not be able to easily live. Similarly, there are issues of deforestation. There are some opportunities to replant, repopulate forest, but in general, this is becoming an increasing problem as well. Likewise, as we have more and more people living on the planet, those people are increasingly living in cities. So even more dramatic than simply the growth in the number of people, the tendency of people to congregate in cities is increasing quite rapidly. And the key point here is that nearly all of this urbanization is happening in coastal zones. So as we have environment degrading on the continents, we have people increasingly living in coastal zones, and that places even further demands on the coastal ocean and the deep ocean as well. For instance, the human demand for protein has driven many of our fisheries into an unsustainable mode. In the last 40 or 50 years, aquaculture has come into the equation. In the upper left corner of this graphic, you can see the tremendous growth in aquaculture over the last few decades, even as the amount of fish caught from the wild environment is
is flat. So aquaculture is beginning to fill this human demand for protein, but doing so in a way that is not sustainable with respect to the wild fisheries. So if we think about economies and the human need for food, aquaculture is an arena where we can look to the future, but this must be done in a way that is environmentally sensitive and sustainable in the long term. I'll give just one other example. Many of you have seen this photograph, I suppose. And the amazing quote is that there will be more plastic than fish in the ocean in just another 30 years. And I find this truly amazing and surprising because plastic was only invented about 100 years ago. It's only been mass produced for about 50 years. And now we have the potential to have more of this purely man-made substance in the ocean than we have fish in the ocean. So these are factors that form the backdrop to our consideration for the blue economy. That blue economy is complex and interconnected. I like to use the 17 Sustainable Development Goals to demonstrate this complexity and interconnectedness. Here today, of course, we're focusing on SDG 14. This is life below water. But in the examples that I've just shown, you clearly see that there is connection to life on land. There is, of course, connection to industry, whether it's ocean industry or industry on land. And of course, the jobs and the economic activity associated with them, which we all need to support our lives and livelihoods. That in turn allows us to feed ourselves, not only from the sea, but from other sources. And addressing issues of hunger result in better health and well-being, et cetera. So I won't go through all 17, but I think you see the idea here that, that each of these are interconnected in many ways with each other, such that when we think about the blue economy, we really either firsthand or secondhand touch on all 17 of the UN Sustainable Development Goals. And within that complexity and that interconnectedness lies, I think, just a world of opportunities. Opportunities to do well with respect to the economy, opportunities to do well with respect to the environment, opportunities to do well for our fellow human beings. But these opportunities are only achievable with substantial national and international cooperation. So with that, I want to turn now quickly to our panel. You see them listed here. We're going to proceed with this list in the order presented on the screen. We're going to take perhaps a little more than half of our session to hear opening remarks, short presentations. The speakers have been told to limit their remarks to about 5 minutes so that we will have a substantial amount of time for discussion with the audience. So with that, I'm going to end these opening remarks, and we will turn then immediately to Miguel Calmon for his remarks. And Miguel, I will ask you to introduce yourself, your affiliation, and then launch your presentation. Okay, thank you very much, Jerry, for the nice background about the importance of the blue economy. So my name is Miguel Calmon. I work for WRI Brazil as a senior consultant of the forest program. So I'm sure that a lot of people are thinking about why he's here in this blue economy panel. So again, I think my goal here is to really share some thoughts, some reflections based on my experience on terrestrial ecosystems and how maybe this can maybe help to really
have a better national and international collaboration. And again, thank you very much for this opportunity to be also with so many experts here in this panel. For me, when you presented, Jerry, for me, like I think for everyone that can see the numbers that you showed and all the importance of the blue economy, can maybe think about why we don't hear a lot about all the different, again, collaboration around the blue economy. Even now with COVID-19, we kind of hear a lot about the green recovery, but where's the blue recovery? And of course, maybe this is because I'm not really around all the experts working on ocean and coastal areas and so on. But again, I'm always, as an individual from the society, I'm always ask myself, especially in Brazil, why we don't hear a lot about a big movement around to make our oceans more healthy. And again, I think there's certainly a real need for more and more national, international and collaboration. And of course, one of the reasons why I think the society, they don't really maybe understand what's going on, because again, what you cannot see, many times you don't really know what's in there. So I think there's a lot of role for the expert to really show more and more what the oceans can do for the whole society, for the blue economy and so on. Anyway, based on my experience on forests during the last maybe 20 years, I mean, we have so many national, international collaboration efforts. Like in Brazil, for example, there's a lot of initiatives around how to reduce deforestation and degradation, how to restore degraded lands, how to address climate change, how to contribute to the SDGs, and now more recently about how reforestation and the green economy can help on the green recovery post-COVID. But we don't hear a lot about the role of the blue recovery. So in Brazil, we have the Brazilian Coalition on Climate, Forest, and Agriculture. So where's the Brazilian Coalition on Climate and Oceans, for example? So those are the things that I keep asking myself, as someone from the society, not really as an expert here, but again, just to question myself, because we know that it's so important, but why this is not really getting. And of course, we have some, again, initiative that we are going to hear very soon from our colleagues here, but still, I'm always going to hear that movement around the oceans, the coastal areas, and around also the blue economy. And of course, when we go to the international level, we have also major efforts around restoration of degraded lands. We had the Bond Challenge, the 2010 initiative in Latin America, Africa 100 in Africa. So we have all those big movements, and we don't see, again, we don't hear a lot about on the ocean side. Of course, we have this panel on sustainable oceans, which was created in 2018, which is, I think, is a major effort. And I think they're going to hold a meeting this year, which is, again, is very inspiring. But when I heard about this panel, I was trying to see where's Brazil among the countries. Again, we have 14 countries, so where's Brazil? Don't we have a coastal area, a marine area? So again, for me, again, as an individual and also working more on the terrestrial side, I always keep asking what is missing here. So maybe some of the things that are missing here, maybe they were already discussed during the last few days. Maybe they will be presented, of course, by my colleagues here, but I think there's a real need to really strengthen the national international collaboration on the blue economy, since it is very critical for our well-being in the future. It's very important for climate change. It's very important for COVID-19, post-COVID. So I think I really hope that, again, after this event and discussion, and also by the end of this year, we will really have a major movement around how we can really make our oceans more sustainable, and of course, ensure that we all live better together, considering the terrestrial and the ocean part. Thank you very much. Yes, thank you, Miguel. Very interesting points that you've made. I want to return to a couple of them in the Q&A, but let's move on quickly to Malik Lopez from Cape Verde. Muito boa tarde a todos os ouvintes, aos palestrantes, ao moderador, cumprimentar os organizadores e parabenizar por esta iniciativa. Irei compartilhar a minha tela.
Portanto, tenho uma apresentação que gostaria, portanto, a minha apresentação será, portanto, sobre este painel, portanto, esta sessão sobre a cooperação nacional e internacional para a economia azul, portanto, no caso concreto de Cabo Verde. Irei, portanto, dar portanto, uma ideia do processo que tem sido a transição para a economia azul em Cabo Verde, com alguns exemplos de portanto, iniciativas e, portanto, cooperações a esse nível. Portanto, como podem ver, Cabo Verde é um país insular, arquipelágico, portanto, formado por 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico, a cerca de 570 quilómetros da costa africana ocidental. Tem uma ZEE portanto, acima dos 720 quilómetros quadrados. O processo de transição, portanto, do país para a economia azul deu-se início em 2015 com a Carta Política para a Promoção do Crescimento Azul. Em 2017 foi criado, portanto, o Ministério da Economia Marítima, virada apenas para os assuntos do mar. Em 2017 ainda foi estabelecido um programa de cooperação entre, portanto, Cabo Verde, o BAD e a FAO. Em 2018, logo de seguida, foi criado um Observatório da Economia Azul no Ministério da Economia Marítima e, de seguida, em 2019, foram elaborados 3 documentos estratégicos e revista a Carta de Crescimento Azul. Portanto, o Observatório pode produzir 3 documentos estratégicos. Portanto, o primeiro, que é o Quadro Estratégico Unificado para a Economia Azul, que contempla as estratégias dos setores que contribuem para a economia azul. Temos aqui alguns exemplos: infraestruturas, pescas, aquacultura, turismo. Temos o Plano Nacional da Economia Azul, que é um documento único de programa de investimentos, que harmoniza e alinha as intervenções, portanto, sobre a economia azul. Para operacionalizar a PNEA, que é o Plano Nacional de Investimento, foi criado também um instrumento que é a PROMEA, portanto, a promoção da economia azul, portanto, que articula sobre 3 eixos. Portanto, incentivar a inovação tecnológica, a promoção da iniciativa privada e reforço de parcerias público-privadas e também o desenvolvimento das energias renováveis e prevenção dos riscos ligados às mudanças climáticas. As próximas etapas para o Observatório da Economia Azul, portanto, será a disseminação dos resultados obtidos e formar plataformas de parceiros para o financiamento, continuar a apoiar o reforço de capacidades institucionais, incluindo o setor privado, a realização de encontros com associações profissionais e também a realização com associações da sociedade civil. Portanto, só para dar uma primeira ideia, a cooperação com a economia azul começa aqui no Observatório da Economia Azul, a nível nacional com instituições públicas e operadores privados e, fundamentalmente, com as câmaras municipais. A nível internacional, com o financiamento do BAD e também a assistência técnica por parte da FAO. Alguns exemplos de projetos e iniciativas que já foram, portanto, realizados. Primeiro temos o Programa de Empreendedorismo Marítimo, Empreamar CV, um ecossistema de empreendedorismo marinho em Cabo Verde, portanto, que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades costeiras e pessoas que dependem da economia marítima, ou seja, das atividades profissionais ligadas ao mar, trazendo inovações e adicionando valores à cadeia. Portanto, os principais executores do programa, portanto, são a Universidade de Cabo Verde, a UNICV, o Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas, extinta, que agora é o Instituto do Mar, a Universidade de Vigo, portanto, através do seu campus do mar, e dizer que, portanto, este projeto foi financiado em quase 91% pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. A Empreamar CV teve como beneficiário do programa 20 jovens empreendedores, 10 professores e pesquisadores da UNICV, teve, portanto, 20 técnicos provenientes de outras instituições e empresas e 6 a 8 empreendedores
portanto, para a incrementação das suas ideias e projetos, portanto, em instalações da pré-incubadora. Também temos forte cooperação com a Air Center. Em, portanto, 2018, portanto, a declaração da praia foi assinada por 8 países, portanto, através dos recursos marinhos e biodiversidade, portanto, num terceiro diálogo de alto nível para promover a sustentabilidade das pescas, a aquacultura e a valorização dos ecossistemas. Já em 2019, em março de 2019, em Mindelo, foi realizado um workshop conjuntamente com a Air Center, portanto, sobre a informação costeira e oceânica para o apoio aos recursos marinhos e a biodiversidade na Macaronésia e na região de São Tomé e Príncipe. Em janeiro, portanto, de 2021, também foi realizado a bordo do navio Sagres um workshop acerca da biodiversidade da Macaronésia. Outro exemplo, a nível de projetos regionais, na CDAO, temos o projeto MESA, que é a monitorização para o ambiente e a segurança na África. Portanto, isto é um projeto a nível portanto, utilizando os satélites para a gestão ambiental, é um projeto de inovação tecnológica. Temos Extramar a nível da Macaronésia, temos Ecomar Porte também a nível da Macaronésia para transferência tecnológica e eco-inovação para o ambiente e gestão marinha. As expectativas, portanto, dessas cooperações, portanto, foram para desenvolver a nível nacional e regional programas sustentáveis para a produção de uma série de dados respectivos a ambientes costeiros. Isto na tentativa de disponibilizar respostas e soluções reais aos nossos problemas. Temos mais exemplos de cooperações que têm vindo a ser realizadas, destacar com a Geomar, portanto, o Instituto do Mar e a Geomar. Portanto, isto tudo começou com interesse científico internacional sobre o upwelling, a circulação das correntes marítimas, a deposição de poeiras e também as zonas de oxigênio mínimo, que depois deu origem ao primeiro observatório em 2006 da Oceânica de Cabo Verde. Isto um projeto em conjunto com a Geomar. 11 anos depois, isto também deu origem à criação e à construção do primeiro Centro Oceanográfico do Mindelo, financiado a 100% pela Geomar, como podem ver aqui no canto inferior direita. Para elencar rapidamente outros exemplos de cooperações internacionais com a Comissão Europeia no âmbito da investigação e inovação marinha, portanto também com a Atlantic Ocean Research Alliance, a Global Ocean Alliance na Agenda 30 by 30, portanto, que tem como propósito transformar 30% dos oceanos em áreas marinhas protegidas até 2030, a FITI, que trabalha no sentido da iniciativa de transparência nas pescas, e Atlantos, através do sistema de observação do Oceano Atlântico. Gostaria de trazer também... Ok, thank you, Jerry. Para o vosso conhecimento, portanto, a Cabo Verde Ocean Week, que é um evento realizado todos os anos em meados de novembro, que tem como objetivo, portanto, elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, integra organismos e personalidades nacionais e internacionais do setor, portanto, através de conferências, debates, diferentes reuniões, para aproveitar a valiosa oportunidade, portanto, e exibir Cabo Verde assim como palco privilegiado, portanto, da economia azul. Só para finalizar, dizer que o governo de Cabo Verde criou o Campus do Mar, uma instituição constituída por 3 pilares, portanto, o Instituto do Mar, que é o IMAR, virada para a investigação marinha aplicada, a UTA, que é a Universidade Técnica do Atlântico, virada para o ensino superior, e o EMAR, a Escola do Mar, virada para formação técnico-profissional. Isto para permitir fomentar um diálogo entre a sociedade, experts, parceiros nacionais e internacionais, co-desenvolver projetos entre o privado, o público, comunidade académica e de investigação aplicada, económica e política, investir na capacitação do capital humano, no conhecimento e nas novas tecnologias, tudo assente numa estratégia comum sinérgica
para a promoção do crescimento azul, assegurando a conservação dos ecossistemas marinhos de Cabo Verde. Esta plataforma do Campos do Mar irá permitir alargar as cooperações a nível nacional e internacional. Aqui, mais informações que eu irei Malik, saltar. we need to move on to the next speaker, please. Finalizando, apenas dizendo que o Campos do Mar tem como principais objetivos a introdução de programas inovadores e parcerias estratégicas, o desenvolvimento de ações colaborativas, o desenvolvimento de projetos colaborativos de investigação com reforço da cooperação nacional e internacional e a promoção de uma cultura comum focada na excelência académica num contexto internacional. Muito obrigado pela vossa atenção. Yes, and thank you, Malik. Let's move on very quickly to Ana Carolina Lobo from WWF Brazil. So, Ana, take it away. Hi, everyone. It's a real pleasure to be here with you. And I will change to Portuguese, my mother language. Acho que vai ser melhor para falar, trazer aqui a informação que eu quero de uma forma mais fluida. Queria parabenizar o AirCenter e o governo do estado do Bahia, Consórcio do Nordeste, todos que estão aqui fazendo esse evento maravilhoso, com muito conteúdo robusto, de qualidade, tal qual foi o último evento presencial, mas agora online. A vantagem é que, apesar da gente não estar junto, estamos com mais saudades uns dos outros, mas pelo menos assim é possível abranger, né, alcançar um público muito maior, né, assim, tendo em vista o sucesso de inscritos que está, que a gente... comecei pelo final aqui, gente, desculpa. Calma aí. Stop sharing. Tendo em vista, então, o sucesso de inscritos aqui do evento. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre o que o WWF tem feito sobre a economia azul, mas também vou trazer aqui uma breve reflexão sobre a nossa atuação enquanto comunidade, para realmente mudar o status quo do que a gente está vendo, que é a trajetória da saúde dos oceanos e como é possível recuperá-la para garantir o sustento da nossa economia global, né? Então, globalmente, o WWF tem feito, desde 2015 para cá, diversos estudos que mostram a contribuição dos oceanos para as economias globais, né? São quase 3 trilhões de dólares, assim, que os oceanos contribuem por meio de vários serviços ecossistêmicos que sustentam, então, as economias. E, apesar disso, né, a gente tem visto um grande declínio de pescarias, de espécies marinhas, degradação de hábitats. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 80% dos estoques pesqueiros estão plenamente explotados ou sobreexplotados, né? Plástico nos oceanos, que por conta dessa interconexão, né, que agora a Unesco, na década dos oceanos, está chamando a atenção para a gente chamar de enxergar como um oceano, né, onde está tudo conectado. E... chegou aqui alguma coisa? Desculpa, chegou aqui um negócio no chat. Então, a gente tem visto que, por exemplo, só de observar a trajetória do plástico, ele já chegou na Fossa das Marianas, que é que é um dos pontos mais profundos do mundo, na Antártica, em todos os lugares. O que mostra esse grande problema, né, assim, que reflete o fato da humanidade não ter uma conexão muito grande com o que está embaixo da água, para o que está além da praia, à medida que os oceanos eles são muito maiores do que grandes repositórios de lixo, e quando a gente vê toda essa poluição no mar, a gente percebe que não é essa percepção da sociedade de uma forma, né, mais ampla. Então, a gente também produziu alguns estudos que mostram a implicação, por exemplo, da perda de corais. Hoje em dia, mais de 50% dos corais do mundo já branquearam, a expectativa é que até 2030, se nada mudar, a gente vai perder de 90% a 100% dos recifes de corais no mundo, que impactam, né, na perda de emprego e renda, em segurança alimentar, no turismo e até resiliência costeira e ameaça ao real estate, né, a perda de imóveis. Esse mês também a gente lançou o último relatório Planeta Vivo, que a gente faz a cada 2 anos, onde 21 mil espécies foram analisadas no mundo todo, e a gente viu que hoje em dia existe 68% de declínio médio das populações de espécies no mundo, né? Ou seja, quase 70% das populações já
tiveram suas populações reduzidas desde a década de 70. E aqui é onde a gente está localizado na América Latina e Caribe, esse declínio ele chega em 94%. É um dado muito alarmante, é o maior do mundo. E isso mostra que a gente precisa agir imediatamente, né? A gente também tem buscado apresentar para a humanidade que é sim possível a gente trabalhar num novo futuro, né? Se a gente aumentar os esforços de conservação com produção sustentável de alimentos, consumo sustentável de alimentos, a gente pode perceber aqui a mudança, né, na curva da trajetória de degradação do meio ambiente, de perda da biodiversidade, ao passo que se a gente observa, por exemplo, o impacto do business as usual, né, se a forma de como a gente trabalha a produção e descarte no mundo continuar do jeito que a gente vai passar para um planeta completamente degradado, impactado, muito difícil a gente conseguir enxergar a economia sendo sustentada por um planeta desses, né? E, pela primeira vez na história, o World Economic Forum, né, ele tem apontado que os 5 maiores riscos à continuidade dos negócios no mundo, né, estão ligados aos problemas ambientais. Então, a gente está falando de, sim, um real impacto na economia global. Globalmente, o WWF, nós atuamos em 140 países, somos mais de 5 mil funcionários, e em oceanos a gente trabalha em mais de 60 países, com 2 grandes metas. Até 2030, conservar, administrar de uma forma efetiva pelo menos 30% dos ecossistemas costeiros marinhos e duplicar as pescarias sustentáveis no mundo. A gente tem algumas áreas de colaboração, como vocês podem ver aqui à direita, e temos uma iniciativa de alto impacto que é a recuperação de recifes de coral. Fazemos parte da Aliança Global de Manguezais, junto com a CI, com a TMC e com várias outras organizações. E aqui no Brasil, a gente começou a atuação em oceanos em 2015, buscando basicamente, por meio dessas estratégias, aliar a conservação da biodiversidade com a implantação de boas práticas nas principais commodities, né, com pesca, agricultura e mercados responsáveis. Então, a gente buscava implantar aquelas estratégias em alguns blocos de conservação, que a gente pode ver aqui, e também tivemos uma atuação muito grande, continuamos tendo, com relação a oceanos sem plásticos, né? A gente lançou há alguns anos um relatório que mostra o status da poluição plástica no mundo, né? E aonde está a posição do Brasil nisso, né? A gente está entre os principais países que mais produzem lixo plástico nos oceanos, mais jogam lixo plástico nos oceanos, e um dos que menos recicla. A gente recicla menos de 2% do lixo plástico que é produzido. E também esse que é o Plastic Diet, né? Que a partir de uma experiência, de um estudo nas principais cidades, grandes centros urbanos no mundo, a gente percebeu que a quantidade de microplástico que existe em garrafas plásticas, em alimentos, etc., e as pessoas que são ingeridas, né, pelas pessoas, é o equivalente a um cartão de crédito por semana. Então, as pessoas, elas ingerem equivalente a 5 gramas de plástico por semana, através do microplástico que vem nos alimentos, na água, no ar que a gente respira, etc., o que dá mais ou menos 250 gramas de microplástico no ano. O impacto disso na saúde, tem vários estudos que estão... Anna, I need to wrap up in the next slide. Ok. In the next slide. So, então, eu gostaria somente de, trazer um pouco uma grande reflexão, que é a seguinte: enquanto coletivo, a gente pode ter ganhado algumas batalhas, né, na nossa forma de atuação, mas a gente definitivamente está perdendo a guerra. E esse ano, 2020, ele tem mostrado a necessidade da gente pensar a conservação de uma forma diferente. Né, tem um conceito muito interessante que está surgindo agora, que é a sustentabilidade helênica. As pessoas, elas estão investindo na conservação porque é legal, porque é mais legal e dá mais prazer do que investir em outras coisas. Não é porque o mundo está acabando, que é o que a gente sabe, que é o que a gente está conversando aqui, que é o que nos importa, né, o que nos toca. Mas como que a gente consegue tocar outros grupos, né, outras pessoas que estão fora da bolha, né, ambiental, com relação, a partir do... Né, tocando os corações, tocando a mente das pessoas,
né, a gente sabe o tanto que, globalmente, as áreas protegidas, os oceanos, fazem muito bem para a saúde mental, né, dos visitantes. A gente tem vários artigos que foram publicados que mostram que o valor disso está estimado em algo de 6 trilhões de dólares, né? E quando a gente pensa em inovação e novas ideias, isso tem a ver com pessoa, tem a ver com a gente formar novas conexões, e aí por isso a gente está trabalhando mais no ambiente de inovação no WWF. E eu queria finalizar a minha reflexão aqui com vocês sobre como que a gente pode trabalhar a inovação em rede de uma forma mais rápida, né? Qual que é a mudança que a gente, de fato, quer promover para a nossa Amazônia Azul, né? Não se trata da gente ter todos os recursos prontos em place para a gente conseguir começar a atuar. A gente pode também ter novas ideias, compartilhar com os colegas, pedir feedbacks, colocar no papel e get started, né? E a partir daí, com um coletivo, por meio dessa força que nós temos, né? A partir de trabalho com as gerações mais novas, a partir da sustentabilidade helênica, a gente dá escala para novas startups que trazem soluções para os oceanos, para a promoção de uma economia azul, a partir do momento que, ao mesmo tempo, trabalha também uma nova economia, So, que é o Anna, que I é must ask necessário you que to seja stop now so that estabelecido. we can move on to our next speaker. Thank you. Ok, só queria terminar, então, que só depende de nós a escolha por um novo caminho em que, aqui, como a gente Indeed. pode ver no Rio de Janeiro. Indeed, you're exactly right. Thank you so much for that inspiring Obrigada. presentation. Now, we will immediately to Carlos Quaresma from Sao Tome and Principe, where he is the Blue Economy Coordinator. So, Carlos, please give us your remarks, and if you could keep them to 5 minutes, Muito boa we tarde. would very much appreciate it. Obrigado. Eu gostava de saudar aos painelistas todos e pedir desculpas, lamentavelmente. Estão a me ouvir? Sim, Yes, perfeitamente. oh yes, we hear you. Era para dizer que gostávamos de pedir desculpas. Lamentavelmente não recebemos o link atempadamente. Só há pouco tempo, saindo de uma outra reunião, é que tomamos conhecimento que já tínhamos acesso ao link. Eu abordarei rapidamente o seguinte. Dizer-vos que no que toca a São Tomé e Príncipe, um pequeno estado insular arquipelágico de 1.001 km², temos, portanto, a zona do mar é 160 vezes superior ao espaço terrestre. Daí resulta a importância estratégica que temos que atribuir ao mar. Mas para que essa importância estratégica seja evidente, é necessário que nós nos comprometamos a assumi-la como tal. E devo dizer-vos, com o apoio da FAO e do Banco Africano de Desenvolvimento, iniciamos em 2015 um processo que ainda se encontra na sua fase embrionária. Neste momento, dispomos de um documento de estratégia de transição para a economia azul. O documento foi restituído em dezembro do ano transato às autoridades, num seminário extremamente rico, e a recomendação deste seminário é que, tendo em consideração as nossas particularidades, deveríamos difundir e disseminar ao máximo o conteúdo dessa estratégia de desenvolvimento para a economia azul a todos os órgãos de soberania, às universidades, aos mídias, às organizações não governamentais, etc. Tínhamos tudo projetado para que em abril deste ano pudéssemos iniciar este processo, começando com os órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia, os tribunais, etc. Mas a verdade é que a Covid bloqueou todo o processo. Temos na fase final de elaboração o plano, a estratégia e o Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul, com a participação
da sociedade civil, das câmaras municipais, um processo ainda muito aquém daquilo que ouvi o companheiro de Cabo Verde dizer. A nossa linha é nesta direção, mas estamos a dar os primeiros passos, é necessário sensibilizarmos ao máximo. Na nossa perspectiva, a economia azul pode converter-se numa estratégia alternativa de desenvolvimento a Santo Tomé e Príncipe, mas para isso é necessário o apoio. Eu vou tratar de me nutrir de todo o conjunto de informações que desde ontem, desde o dia 23, antes de ontem, certamente tiveram a partilhar nesse segundo fórum. Inicialmente, estávamos convencidos que era o nosso ministro da Agricultura que iria falar, nós queríamos era acompanhar, mas depois soubemos que o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul disse-nos que pudéssemos seguir porque ele está com uma agenda muito sobrecarregada. Lamentavelmente, só agora, para dizer-vos que nós contamos profundamente, para além da FAO e do Banco Africano de Desenvolvimento. Recentemente tivemos uma reunião antes da disseminação do Covid a nível mundial com organismos especializados das Nações Unidas que estão interessados também a financiar-nos o programa, tendo em consideração o perigo que pode representar para Santo Tomé e Príncipe se não dermos uma atenção muito séria a isto. 1.001 km², quando os estudos que estão sendo feitos do ponto de vista do ordenamento já nos aponta de que já não somos 1.001 km², somos menos, com 200 e poucos mil habitantes, portanto, temos que ter o máximo de cuidado a lidar com esta problemática. Eu tratarei de, através dos canais dos representantes aqui, poder nutrir melhor e partilhar as informações que nós temos para, em parceria, trocarmos experiências, pontos de vista. Neste momento não queríamos apresentar grande coisa, porque o que ouvi Cabo Verde dizer, estamos um pouco ainda aquém disso, mas caminhamos nesta direção justamente. Já dispomos de uma estratégia, de um documento de estratégia de transição para criar as condições. Já temos o indicativo do Plano Nacional de Investimentos e que estamos a preparar também com a assessoria técnica da FAO, no sentido de mobilizarmos os financiamentos para que ponhamos na prática iniciativas empreendedoras das várias camadas da nossa sociedade, que de facto temos que ajudá-los a empreender nas mais variadas vertentes. Portanto, dizer para terminar que nós pensamos apresentar algo que seja suficientemente elucidativo e inovador, que ajude, portanto, a mobilizar o financiamento da comunidade internacional para colocarmos Santo Tomé e Príncipe na rota de um país azul, sustentável e virado para um desenvolvimento efetivamente sustentável que combata a pobreza, possa promover os jovens e dar uma atenção muito especial à inovação, à ciência e tecnologia nesse domínio, mas com ações muito práticas e muito concretas. Muito obrigado. Thank you, Carlos. You've brought to us some very important points, and we will return to at least one of them during the discussion. Let's move on now to Guilherme Dutra. Please start your presentation. Hi all, good afternoon, and it's good to be here discussing these important points. I will move my presentation in Portuguese, as I can imagine the majority of the speakers, the people who are looking at this are Portuguese speakers.
Então, boa tarde a todos. Eu sou Guilherme Dutra, dirijo o Programa Oceano da Conservação Internacional e vou aqui tentar rapidamente falar um pouco sobre a nossa experiência mais recente aqui com aspectos de cooperação. E, na verdade, posso dizer que boa parte do que a gente está fazendo hoje, se não quase tudo, se não tudo que a gente está fazendo, realmente tem relação com processos de cooperação, porque é assim que a gente vai, de fato, conseguir fazer mudanças na conservação marinha no longo prazo. Queria iniciar dizendo, então, que a nossa agenda de economia azul começa com algo que é bem básico, que é a pesca e, mais especificamente, a pesca artesanal de pequena escala. E temos trabalhado com pescadores artesanais de diferentes partes do Brasil na tentativa de resgatar a situação dos estoques pesqueiros, resgatar a importância, a dignidade dos pescadores, desses que estão ali no dia a dia, que são tão invisibilizados pelas políticas públicas. O programa Pesca Mais Sustentável, então, nasceu com esse foco e com a expectativa, então, de fazer uma aproximação entre quem produz e quem consome pescado, incentivando boas práticas de pesca, incentivando a produção de pescado realmente sustentável. Então, esse é um programa que tem hoje, né, entre as suas principais áreas de atuação, a região sul da Bahia e o estado do Rio de Janeiro, ainda em fase de pilotos, mas com a expectativa da gente poder ampliar isso tanto para outras áreas da costa do Brasil, quanto para a Amazônia. Uma outra ação relacionada à pesca, e essa temos feito em cooperação com a Oceana e a RARE, e a CI, junto com esses dois parceiros, né, vem tentando criar condições assim de trazer formas de recuperar o que foi perdido, primeiro com o grande vazamento de óleo que tivemos na costa brasileira e depois com o Covid na sequência, né, como uma crise adicional para essas pessoas. Esse programa, então, que a gente está chamando de Aliança em Defesa das Comunidades Pesqueiras Artesanais do Nordeste, ele essencialmente busca trazer as informações do que de fato houve de prejuízos de uma forma sistematizada, entregando às comunidades esses dados para que eles possam tentar entender e se entender melhor nesse contexto de crise, buscar seus direitos, por um lado, e, por outro, trazendo caminhos para essa recuperação acontecer da forma mais rápida possível. Bom, e o outro exemplo que vou citar aqui é aí de uma cooperação internacional. A CI e o Pew Charitable Trusts estão desenvolvendo essa aliança, que é a Blue Nature Alliance. Essa é uma aliança que visa apoiar os esforços de conservação marinha em larga escala no mundo. Então, hoje, e vocês podem ver aqui nesse mapa, né, a gente tem muitas áreas protegidas de grande escala pelos oceanos, além daquelas que são de pequena escala, completando cerca de 4,6% das áreas dos oceanos hoje protegidas, e é necessário ter uma rede de colaboração e de entendimento de como pode ser feita a gestão nessa escala, que é uma escala desafiadora, uma escala, cada pedaço cada área protegida dessa é maior que muitos países, e isso requer uma atenção diferenciada e especial na sua gestão. Queria finalizar, então, reforçando, né, que para a gente avançar em conservação marinha, a gente precisa colaborar. A CI está colocando todas as suas fichas nessa possibilidade. Nesse sentido, agradecemos muito o convite de participar dessa mesa aqui, e parabéns ao governo do estado da Bahia e parabéns ao Air Center por promover esse importante diálogo no momento que o mundo está olhando praticamente só para a Amazônia e Pantanal. Os desafios no oceano continuam. Boa tarde a todos.
Well, thank you very much, Jeremy. You've raised some very interesting points. I want to return in a few minutes to the issue of artisanal fisheries. But for the moment, let's move quickly along to Semi Javinia. Please give us your brief presentation. Olá, caro Jerry, estimados colegas, bom dia ou boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos organizadores desse evento para me convidar para essa sessão. O meu nome é Sami Javinia e nos próximos minutos apresentarei o trabalho da iniciativa GeoBlue Planet, destacando os enquadramentos políticos que apoia, descrevendo a dimensão internacional da rede e dando exemplos de ações de cooperação. O Grupo de Observação da Terra, Group on Earth Observations, ou GEO, é uma organização intergovernamental que trabalha para melhorar a disponibilidade, o acesso e o uso das observações da Terra para o benefício da sociedade. É uma parceria de mais de 100 governos nacionais e mais de 100 organizações participantes, participating organizations, que trabalha para um futuro onde as decisões e ações para o benefício da humanidade são informadas por observações coordenadas e abrangentes. A iniciativa Blue Planet é o braço que olha para o oceano e os elementos costeiros no GEO. É mesmo uma rede global, é uma rede aberta, que reúne expertos em observação oceânica e costeira com cientistas de várias áreas e representantes de uma variedade de organizações. O objetivo da Blue Planet é preencher a lacuna entre os dados e serviços para fornecer informações que possam ser utilizadas pelos usuários finais para processos de tomada de decisão que contribuam para um desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos do nosso planeta. O GEO e também a iniciativa Blue Planet trabalham para apoiar atividades nacionais, regionais e internacionais relacionadas a 3 áreas principais da política globais: o Acordo de Paris sobre alterações climáticas, a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e o Marco de Sendai para a redução do risco de desastres. O Blue Planet concretiza este apoio com a promoção e desenvolvimento de soluções baseadas em dados de observação da Terra através da co-criação de ferramentas de suporte à decisão. Os esforços do Blue Planet são organizados em torno de 10 áreas temáticas: clima, recursos oceânicos, alertas e mitigação de desastres, costas sustentáveis, transporte, pesca e agricultura sustentáveis, biodiversidade marinha e ecossistemas, qualidade da água, segurança marítima e oceanos e saúde humana. E também em 3 áreas transversais: a construção de competências, envolvimento das partes interessadas e conscientização social, observações, dados e serviços. Os projetos atuais em apoio ao ODS 14.1.1 incluem uma plataforma global para monitorar o lixo marinho e informar ações, onde, ao pedido do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a UNEP, Blue Planet e parceiros elaboram um white paper sobre o desenvolvimento de uma plataforma digital global para o lixo marinho. Este documento analisa tecnologias de monitoramento existentes e também em desenvolvimento, bem como bancos de dados de lixo marinho e os principais conjuntos de dados publicados, vinculados aos indicadores da ODS, ou esforços para monitorar a cadeia de valorados plásticos. Agora mesmo, a UNEP e a IBM estão desenvolvendo a versão 1 da plataforma, com o objetivo de construir a componente de lixo marinho de um ecossistema digital para o meio ambiente. Ainda no contexto de apoio prestado à UNEP no ODS 14.1.1, Blue Planet está apoiando o desenvolvimento do indicador de eutrofização.
A empresa Esri e o Blue Planet e outros parceiros estão, portanto, desenvolvendo um painel para identificar aumentos na clorofila A por país dentro da sua zona econômica exclusiva. Essa ferramenta ajudará os países a identificar área com alto crescimento de algas, o que pode ser um indicador de entradas excessivas de nutrientes. Outro projeto no qual o Blue Planet está envolvido está voltado para a região do Mar do Caribe. Blue Planet, Atlantos, Air Center, IOC Caribe e outros parceiros lançaram recentemente o Sargassum Information Hub, para fornecer acesso centralizado a informações e ferramentas para mitigação e gestão do sargaço. Este hub é parte de um projeto maior em andamento para monitorar e prever as concentrações de sargaço com base em medições de satélite in situ e promover as melhores práticas para gerenciar e usar sargaço. Também Blue Planet com a Sammy, please wrap up in the next minute. Ok. Eu vou bastante rápido aqui. Na área da pesca, Blue Planet e seu parceiro estão criando um inventário online Fisheries-Scape de serviços de dados de pesca locais, regionais e globais. Também vamos ter uma série de workshops sobre o uso de observações da terra para a pesca do atum para apoiar a integração das informações ambientais com o geramento da pesca. Quando falamos da economia azul ou da economia do oceano, precisamos olhar para um novo paradigma de valorização do oceano e proteção dos nossos ecossistemas marinhos. Embora setores como o turismo costeiro e marinho, bem como a pesca e a agricultura, tenham sido severamente afetados pelo Covid, a economia azul como um todo apresenta um enorme potencial em termos da sua contribuição para uma recuperação global sustentável. Devemos, portanto, trabalhar junto a nível nacional e internacional para apoiar esta recuperação. Blue Planet é um esforço da comunidade para a comunidade. Queremos falar com vocês e construir com vocês serviços de qualidade com valor adjunto para a comunidade, a nível local e regional. Muito obrigado. And thank you very much, Sammy. Let's move now, last but certainly not least, to Greg Jenkins for his remarks. Thanks very much. Let me put my screen on or share screen. Well, thank you for inviting me to this wonderful meeting and also to be with the distinguished colleagues and for talking to the beautiful people of Brazil. And this is a picture from Salvador last year. I still am in love with Salvador. But I want to talk about international collaboration for short and long-term disruptions. So this is the other side of the blue economy that we can never neglect, because my mother told me a long time ago, there's no free lunch and there's always two sides. So let me start out by saying that we all know, each of us, both on a personal level and nationally and internationally, that 2020 has been very disruptive. And I'm now speaking to each individual and everyone that we must respond to this challenge. It is not minor in any way. So on the left, we have the COVID-19 curve, where we now have more than 32 million cases worldwide. You can see from January to present. It has been very tragic times. And far on the right, we see carbon dioxide concentrations, and they have rapidly gone up, almost exponentially since pre-industrial times.
And here, here in the middle, these carbon dioxide with human drivers such as population change that Jerry talked about and natural hazards can all combine together. And I'm going to show you an example of that. COVID is disrupting our present and our past. So our elders, our parents, our grandparents are most vulnerable. And then there are the poor and many who have health disparities. They are also very vulnerable. Livelihoods and economies have been negatively impacted by COVID. And in some ways, it has promoted inequity and injustice. And on the other side, when we talk about climate change, it's disrupting life everywhere, oceans and land, vulnerable populations, and the future, the unborn, those who are not even here yet. So we can't rest because these problems are ours to manage and to take the challenge for now. It's not for the future, it's today. So 2020 has been just the challenges. So we have these biological hazards that we must address. And again, it's taken its toll. We've had in the US, large wildfires in the West. They have taken their tolls, destroying properties and leading to the loss of life. Here in Senegal, in Mauritania, in June, we've had major dust outbreaks and they have been serious. And I just want to give you a sense of this one around June the 19th, and this is southern Mauritania. So day has become night. There are no warning systems for these kinds of events. People are caught off guard and we can have very negative health outcomes from these types of events. And then in the last month or two, just an unbelievable situation across the North Atlantic with tropical cyclones here at the bottom. Here you see five tropical cyclones in the North Atlantic. I'm not sure I've ever seen this before, but it happened. Up here on your left, this was an event in Senegal and it impacted Capo Verde. This one system ultimately became Hurricane Paulette, and then it went over the Bermuda and more recently has been near the Azores, very long-lived, causing massive flooding in the capital city of Senegal, which is Dakar, and all along the eastern part. Again, people were caught off guard. There's nothing they could do. Here again is just a quick shot of just a result the next day. So this event came in at night, very bad situation because people are asleep and they don't have time to react. And then a week later in Cabo Verde and Praia, massive rainfall impacting many people. Again, the night, morning kind of event. We don't have the warning systems in place to protect people. And now we're just talking about people, but there could be more. And then at the bottom, this is a hurricane that came in to southern Louisiana.
and cause massive destruction. And people have to rebound from these. And in the context of a COVID-19 pandemic. So international collaboration, along with education, not just education in schools, but education in communities. These combined can help us to mitigate. They can't stop, but they can help us to mitigate some of these factors that are closing in on populations throughout the world. And as it relates to COVID-19, we all have a responsibility. If we wear our mask, we protect our families in this kind of situations. We have no choice but to protect those who we love. And I don't want to leave you on a sad note because I feel like the times are sad. But I want to ask you to consider joining in a meeting about 7 days from now to promote more international collaboration. We need people from all over the Atlantic to participate and to bring your voice to 5 new missions, which includes many of the things talked about in this meeting. And I think together we can address many of these challenges that we're facing now and we will continue to face in the future. Jerry, I'm done. Yes, thank you so much, Greg, and to all of our panelists for excellent, inspiring presentations. We have just 5 or maybe 10 minutes for a bit of discussion. So let me get us started with a very brief recap. We just heard Greg talking to us about dramatic challenges, both natural and man-made. Sami emphasized the need for ocean and coastal information so that we can respond to issues in a scientifically valid way. Guilherme touched on many things, including artisanal fisheries, which I think our community globally would do well to focus on with the provision of information useful to them. Carlos similarly talked about issues for a small island state, including the need for exchange of information and experience. I think you can see the theme that I'm building here. We do indeed need greater cooperation, both nationally, regionally, and globally. Anna Carolina really touched significantly on the economic aspects of the blue economy. She mentioned that the global ocean, the blue economy as it exists now, is about $7 trillion per year. That's a substantial amount of economic activity. But when compared to major nations around the world, of course, I know the US best, its annual economy is about 21 trillion. So it's about 3 times the current blue economy, which says to me that although the blue economy is already large and already very important in our daily lives, there is still tremendous room for growth. Malik talked about a very interesting concept of which I was completely unaware, and that is that in Cape Verde, they have a blue economy observatory. That's a really interesting idea, and I'm wondering if other countries have such an observatory that is watching the development of their blue economies. Miguel talked about the green economy, and I wonder if there aren't lessons learned from the green economy that could be productively brought into the blue economy realm. So with that bit of recap, I want to ask each of our panelists, and this is going to be the lightning round now, this is going to be the 1-sentence answer.
And the question is, which industry has the greatest potential for sustainable growth of the blue economy in the next decade? That is, not what is the biggest industry in the blue economy now, but where is the potential for growth and have that growth be in a sustainable fashion? So I'm going to go back to Miguel. He was at the top of our list. If you would respond in one sentence to that question, please. Well, again, as you said, it's very short. I still want to believe that the oil and gas industry should really play a key role in really pushing this sustainable agenda for the blue economy, because again, they have so much impact and they have so much resources that even though we don't want to keep promoting it, but still in the short term, I think they can really make a contribution, in my opinion. Interesting point. Malik, your thoughts. Yes, Jerry, in the case of Cabo Verde, as other countries, we see aquaculture as a promising, I don't know if I can call it industry now, but it's a field that should be developed to put less pressure on already existing stocks. It's the best way that we can think of managing the marine resources we have now. And as the population grows, as it has been mentioned here by my colleagues, we see aquaculture as a great strong investment in bet to bring sustainability for marine resources. Good, thank you. Ana Carolina, you spoke so eloquently about the economic aspects. Give us your thoughts about potential blue economy development. Which industry? Well, as we are seeing, there is no future for the economy if the oceans has no health, if the natural resources are not there. So globally, under the high-level panel for oceans, we are seeing lots of startups and other major initiatives that presents ocean-based solutions to track or to mitigate the effects of the climate change. So like through aquaculture, macroalgae like kelps that are more effective in sequestrating the carbon from the atmosphere, while at the same time they still generate biofuel, etc. So they can generate funds, and they are also providing providing a major service for the environment, since we know that it's very hard to understand the oceans if we don't understand the climate effects on the oceans. So indeed. I think that Thank ocean-based solutions to track climate change. Yeah. Jeremy. Well, a part of the crisis, I really believe on fisheries. I think a new fisheries industry is to come along this century, and health and sustainable fish populations are good for the environment and are good for fisheries. So rebuilding fisheries worldwide, I think it has a great potential of making a big change. Excellent, thank you. Sammy, GeoBlue Planet is providing all of this wonderful information. What is it going to do for us in terms of development of the blue economy? Thank you, Jerry. Well, I will not repeat what my fellow panelists have already said, but I also think that fisheries and renewable energy are the main industries. What I would like to touch upon, which was mentioned briefly by Anna, was the work by the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy. That they have recently launched a blue paper on national accounting for the ocean and ocean economy. So personally, I believe that development of these ocean accounts provides really a great opportunity to showcase the value of the ocean and its long-term prospects in terms of sustainability. So we need to find a way how to include the oceans into a national accounting framework.
And from there, maybe, you know, we will be able to highlight which of the different industry sectors are most relevant. So I don't want to put the horse in front of the cart in front of the horse now by saying what domain is or will be the strongest. But my point is, I would like to put a framework through which we can understand how this can be done in the future. Great, thank you. Carlos, your thoughts on this question about future industry for development of the blue economy? Muito obrigado. Olha, há uma resposta acabada, é difícil de dá-la neste momento, mas estou convencido que, atendendo às nossas particularidades e à imensidão do mar que temos é que trabalhar no sentido de tornar sustentável o nosso mar, quer no mar, quer nos outros sistemas que temos no plano interno, através da aquacultura, como dizia o colega de Cabo Verde, podermos potenciar o desenvolvimento, ao mesmo tempo que identifiquemos as modalidades de mitigar ao máximo aqueles aspectos vulneráveis que tornam insustentável o desenvolvimento de um país como São Tomé e Príncipe, tendo em consideração a sua dimensão e a sua população, com uma vocação histórica, cultural de séculos, virada para o mar. Muitas vezes é uma bússola, sem um GPS, os pescadores, portanto, andando léguas do mar, sem muitas vezes algum suporte técnico. Se ultrapassamos essa fase, acho que com as componentes tecnológicas e o evoluir da inovação nesta área e a busca da sustentabilidade para tornar eficaz as soluções encontradas, acho que progressivamente o mundo em conjunto, particularmente os países com as características dos que ouvi hoje os painelistas fazerem referência, encontrar-se-á naturalmente as melhores saídas para um desenvolvimento azul sustentável que possa, de facto, dar garantias do futuro à humanidade. Muito obrigado. Yes, thank you. Very important considerations. We're going to turn to Greg for his quick response on this question, and we have an important question from the audience that I really want to get to. Greg, your immediate thoughts about industry for growth of the blue economy. Well, I think my colleagues have hit on it. The food, water, and energy sectors to sustain. But again, there's no free lunch. So every country needs to do some investment in its young people, especially as it relates to innovation and entrepreneurship. But you also have to do risk assessment and adaptation strategies, because you're not going to outrun climate change. It's going to take its toll on the blue economy if you don't protect yourself and your assets. Good, thank you very much. We are well and truly past time now, but I am going to insist on another couple of minutes. I want to make sure that that we get to this question, and it pertains to governance. The question is directed particularly to Anna Carolina and Guilherme, and it is how do you perceive the political governance in relation to the environment in Brazil today, and what are your perspectives about its future development? And as kind of a corollary to that, there is a question directed to Sammy and myself, which is
what is the current perception about Brazil in the US and Europe? And is there a future for reliable collaboration? So let's start with first Guilherme, your response quickly on the political governance with respect to environment in Brazil today. Thank you very much for the question, challenging one. I will talk more specifically about the marine environment. And the situation is really chaotic in terms of governance, and it's not from today. We don't have fish monitoring in Brazil for 1 decade now. So it's totally impossible to manage for sustainability without monitoring. Just to give an example, an important one of the situation. The solution for that, the perspective we are working with is local solutions, local organization and local instruments to make this governance happen and build the system from bottom up. So that's my contribution to that. Thank you. Ana Carolina, your response. I'll look into the positives. Milton, nice to see you here, by the way. Thanks for the question. And I will explain in Portuguese. Esse ano, a Suprema Corte, ela pôs fim em quase 3 décadas de tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à lei estadual do Amapá, que proíbe a pesca industrial e o arrasto de camarões, e o aproveitamento compulsório da fauna acompanhante dessa pesca, né? Não sei se muitos sabem, o arrasto de camarão muitas vezes é formado assim 90% por captura acidental, bycatch, 10% é camarão, né? Além disso, uma outra política semelhante também do estadual do governo do estado do Rio Grande do Sul, que protege mais de 13 mil quilômetros da costa gaúcha, também foi questionada no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, e por entendimento do ministro Cécio de Mello, né, ele compreendeu que os estados eles têm competência para legislar em defesa do meio ambiente, estabelecendo medidas para proteção do ambiente marinho. Então, acho que essas duas ações questionadas no STF, né, favoráveis para os governos do estado, mostram um pouco que também o consórcio de governadores do Nordeste, o próprio governo do estado da Bahia está fazendo, que é a importância dos estados de assumirem o protagonismo em defesa do meio ambiente. Então, é possível, sim, passarmos por essa batalha, por essa guerra, vencendo batalhas. Isso mostra a força dos estados nessa questão. And that's it. Thank you so much for that. I'm going to take the moderator's prerogative here and bring our session quickly to a close. I understand that there are going to be some closing remarks from the secretary for the entire meeting. So we'll turn to that very briefly. I will give the answer to Milton's other question, and that is, yes, there is still, I think, substantial opportunity for collaboration and cooperation between Brazil and the US, and between Brazil and Europe. The real manifestation of that is the existence of the Air Center. You know, it exists to foster exactly that kind of connectivity. With respect to the US in particular, our current government has backed away from international engagement in various ways. However, our government here is large. There's a lot of inertia in the system, and more than inertia, there are very talented, let's say, long-term career people in our agencies like NOAA, NASA, et cetera, that will maintain engagement with nations abroad. So with apologies to Sammy, I'm going to end our session here and hand the microphone back
to our Master of Ceremonies, who will then introduce our final